Aqui no título dessa mensagem que fala de José, diz: vendido pelos irmãos. José aprendeu a sonhar com a mãe dele. A mãe de José gemeu para ter José. Ela não desistiu do sonho de ser mãe. Ela era estéril. Ela não desistiu do sonho de ser mãe. Ela não desistiu, ela não parou no meio do caminho. Ela não desistiu do sonho de gerar um filho. E mesmo ela sabendo que humanamente falando era impossível, mas crendo em Deus, ela perseverou, ela lutou. Então José, com certeza, ouvia da sua mãe, desde criança, a mãe dizendo para ele: você é fruto de um sonho que eu não desisti. Você nasceu porque eu sonhei, eu lutei, eu sacrifiquei, eu gemi, eu não desisti. Então, José, você também terá sonhos que tudo vai colaborar, ou se quiser falar um pouquinho melhor, corroborar, para que esse sonho não se cumpra. Mas nunca desista do seu sonho. Nunca desista de sonhar, porque esse sonho, quando vem de Deus, ele se cumpre mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas. Esse sonho, ele vai se cumprir. E José cresceu até os 17 anos na casa do seu pai, ouvindo isso, aprendendo que ele sonharia e realizaria os seus sonhos. E aí, quando ele sonha e conta o sonho que ele teve para os seus irmãos, os irmãos tiveram ódio dele. Quando os irmãos viam José, os irmãos diziam assim: lá vem o tal sonhador. Você quer ver o inferno acontecer? É você contar o seu sonho para quem não sonha. A pessoa que não sonha, que não almeja, que não deseja, a pessoa que não crê no sobrenatural, se você contar o seu sonho para ela, ela passa a odiar você. Ela passa a torcer para o seu mal. É diferente de você andar com quem sonha. Porque quando você tem uma pessoa do seu lado que também sonha, sonha em conquistar, sonha em alcançar, sonha em ver a palavra se cumprir, a promessa se cumprir, então essa pessoa, ela te estimula a sonhar mais, te estimula a lutar mais, te estimula a exercitar mais ainda a sua fé. É diferente de delírio. Sonho é uma coisa, delírio é outra. O que é delírio? Eu vou fazer o vestibular e eu não estudo, eu não pego no livro, no caderno, mas eu tenho fé, eu oro: ó Deus, o Senhor vai fazer eu passar. Então isso aí não é sonho, é delirar. Para a palavra se cumprir, você tem que obedecer. E quando você obedece, você se faz forte. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você pode andar de cabeça erguida. Você não pode baixar os seus olhos ou a guarda para as investidas do diabo. Porque quando você obedece, quando você é fiel, quando você se rende a Deus, se entrega a Deus, você pode apontar o dedo para o diabo e falar: você tem que sair daí, você tem que sair desse lugar. Então José aprendeu a sonhar, só que ele também aprendeu que ele enfrentaria lutas. E aqui nessa passagem diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Jacó, que era o pai de José. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que era Jacó, que era o pai dele, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava
mais do que a todos os outros filhos, o que diz aí? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, já não tinha mais conversa entre eles. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nessa época, Deus falava através de sonho, aquele que você dorme e sonha. Hoje, quando você sonha com alguma coisa, principalmente um pesadelo, você fica preocupado: o que deve ser isso? O que deve ser? Você que comeu muito antes de dormir. Porque Deus não fala mais através desses sonhos que você está dormindo. Deus, Ele fala através da palavra dEle. O sonho hoje é acordado, é de olho aberto. Você visualiza, imagina o que será a sua vida amanhã, o que será depois. Então, quando José, com 17 anos, contou esse sonho, os irmãos odiaram ele ainda mais. Aí, preste atenção num detalhe. A mãe de José acreditava no sonho dele? Não. Tanto que o pai também guardou isso no coração, mas o pai perguntou: vem cá, esse sonho aí é o quê? Somos nós, a família vai ter que se curvar diante de você? O pai dele não acreditava no sonho dele. Os irmãos, muito menos, acreditavam. Já que ninguém ali acreditava no sonho de José, o que Deus teve que fazer com ele? Deus teve que tirar ele daquele lugar e levar para um outro lugar. Foi aí que os irmãos estavam distantes e o pai mandou ele procurar os irmãos. E ele foi sozinho. Quando os irmãos avistaram ele e disseram: lá vem o tal sonhador, na hora eles pensaram: nós vamos matar José. Jogaram ele numa cisterna, num poço, sem água, e ficou aquela guerra entre os irmãos: mata ou não mata? Vamos matar ou não vamos matar? E naquela hora, naquele momento, a vida de José estava nas mãos dos irmãos. Se os irmãos decidissem matar, ele morreria. Mas por que os irmãos não mataram? Porque quem estava escrevendo a história de José, presta aqui, quem estava com a caneta na mão era o próprio Deus. E quando Deus está escrevendo a tua história, a minha história, quando Deus está realizando o plano dele, o projeto dele, o propósito dele, ainda que você chegue à beira da morte, como muitos aqui já passaram pela morte, já estiveram à beira da morte, por que você não morreu? Não morreu porque a caneta não estava na mão de quem puxou o gatilho. A caneta continua na mão de Deus, Ele continua escrevendo a sua história. Se você obedecer, se você não duvidar, se você confiar,
o autor dessa história vai concluir. Então, na hora que José estava lá na cisterna, o irmão mais novo disse: não vamos matar, vamos vender ele como escravo. Venderam ele como escravo, ele ficou algumas horas na cisterna, venderam como escravo, chegaram, pegaram a túnica dele, mataram um animal, ensoparam de sangue e falaram para o pai que encontraram a túnica dele cheia de sangue, que um animal feroz tinha matado ele. Mas eles tinham vendido ele como escravo. Em nenhum momento você vai notar, se você lê a história de José, em nenhum momento você vai notar que ele condenou Deus, que ele colocou culpa em Deus, que ele duvidou de Deus. Sabe por quê? Porque nos 17 anos que ele ficou na casa do pai, que ele ficou na casa da mãe, ele aprendeu que o sonho se realizaria com muito custo, com muito sacrifício, com muita dificuldade, com injustiças também, mas que o sonho se realiza. Então José em momento algum duvidou. E nós fazemos o contrário. Muitos de nós, se não acontece na hora que a gente quer, do jeito que nós queremos, nós duvidamos até de Deus. Nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações. Só porque não está acontecendo como a gente quer. Só porque não está acontecendo na hora que nós queremos. Então você precisa também analisar até onde vai a sua confiança. Até onde vai a sua fé. Até onde vai a sua perseverança. Que por muito pouco ou por muito menos, você acaba querendo jogar a toalha ou querendo desistir. Aí, José, dentro da cisterna, dentro do poço, ele não queria sair logo dali? Queria ou não queria? Não tenha dúvida. Saiu, foi vendido como escravo. Um pouco melhor do que ficar num buraco, não sabendo se vai morrer, se vai viver. Mas ele foi vendido como escravo. Levam ele para o Egito. Totalmente uma terra contrária do que aquele vivia. Lá no Egito, deve ter durado alguns dias, e foi vendido para a casa de Potifar, sujeito riquíssimo. E ele é colocado na casa de Potifar, para liderar a casa de Potifar, para governar a casa de Potifar. Melhorou a condição dele? Sim ou não? Claro que melhorou. E como melhorou? De escravo, embora ele foi vendido como escravo, mas agora ele já mora numa mansão. E por que Deus colocou ele para administrar aquela casa? Porque como que Deus ia fazer dele administrador, governador do Egito, de uma nação poderosíssima, se ele não sabia governar? Se ele não sabia administrar? Deus vai te colocar em situações que, quanto mais rápido você aprender a lição, mais rápido ele te tira daquela condição ou situação, para que a obra dele se cumpra, para que a obra dele se concretize. Ele fica na casa de Potifar quantos anos? 11 anos. Preste atenção no detalhe. Não estava boa a vida dele? É aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque o bom não permite você alcançar o extraordinário. Tá bom. Quando tá bom, você se acomoda. Quando tá bom, você não vai além. Quando tá bom, você se conforma. O salário tá bom, a vida tá boa, a família tá boa, tá bom. Bom é uma vida medíocre. Medíocre é na média. É viver na média. Então tem horas que Deus também vai te tirar daquilo que é bom, que você está achando que é bom, porque você se conformou, para que Ele possa fazer o extraordinário. Tem coisas que porque você se conformou, tem gente aqui que melhorou um pouco a vida dela, está boa, melhorou um pouquinho, ela parou de ser aquela pessoa determinada que ela era, de fé como ela era. Então Deus, 11 anos ele na casa de Potifar, o que acontece? A esposa de Potifar começa a dar em cima de José. Ele resistiu, ela queria porque queria que ele se deitasse com ela, que ele ficasse com ela.
Até que um dia ela agarrou ele na marra, vem cá, José. Potifar chegou e ela disse, não, ele que quis me agarrar. Potifar não tinha comprado José. Então quem era o dono de José? Potifar. Potifar não podia mandar matar? Por que não matou? Porque Deus estava escrevendo a história dele. Quando Deus está escrevendo a história, parece que você vai morrer. Mas Deus que escreve. Não é? Aí, Potifar faz o quê? Pega José, que estava numa vida boa, e botou ele aonde? Prisão. Por que Deus colocou ele na prisão? Ele aprendeu a administrar o que era bom, agora ele vai aprender a administrar o pouco também na prisão. Vai ter que aprender a administrar um pouquinho, a comida, que é tudo regradinho, contadinho. Porque Deus faria ele governador do Egito. Deus realizaria o sonho que tinha colocado lá quando ele era ainda menino. E agora, ele, 2 anos na prisão. Primeiro que onde ele ia, ele fazia diferença. Na casa de Potifar, Potifar prosperou por causa de José. Na prisão ele também fez a diferença, era diferente. Ele conquistou a confiança do carcereiro, de todo mundo, e ele se destacava. Mas 2 anos lá, ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro sonhou que estava carregando um cesto cheio de pães para servir não sei quem. E José falou assim, isso aí significa esse sonho que você vai morrer em 3 dias. Sabe por quê? Porque todo sonho que você quer para a tua glória, que você quer para você ser exaltado, leva você à morte. O cesto de pães são coisas feitas pelas mãos do homem. Você querer do teu jeito, da tua maneira, faz morrer. Faz morrer o sonho. O copeiro sonhou que a vide ele espremia e o vinho que saía, ele servia. E ele voltou a servir Faraó. E José falou assim para ele, ó, quando você voltar a servir Faraó, lembra de mim. Fala de mim para ele. E aí o padeiro morre, o copeiro sai e volta a servir Faraó. E quando o copeiro sai e volta a servir Faraó, o copeiro esquece de quem? Por que ele esqueceu de José? Se José só fez coisas boas para ele. Porque quem está escrevendo a história de José? E se José sai naquela altura, José ia ser auxiliar dele na cozinha. E Deus não queria José de auxiliar na cozinha, Deus queria José de governador do Egito. Então José ficou quase 1 ano ainda, nesses 2 anos que ele ficou preso, 1 ano esperando o copeiro chamar, lembrar dele. Mas não é do meu jeito, não é do teu. Não adianta dar um empurrãozinho, lembra de mim lá. É Deus que está escrevendo. Teve um dia que o faraó vai dormir, sonha coisas que não tinha nada com nada, 7 vacas magras, 7 gordas, 7 espigas de milho magra, seca, outra 7 espigas de milho farta. Aí na hora o copeiro falou, lembrei de José. Tem um sujeito lá na prisão que o que ele falou aconteceu. Ele falou que eu ia voltar a servir o Senhor, eu estou servindo o Senhor. E ele falou lá com um padeiro que Deus o tenha, morreu. Faraó falou, então traz ele aqui. Aí levaram José diante de Faraó, e Faraó conta o seu sonho, e José diz para ele, em resumo, você já conhece a história, nós vamos ter no Egito 7 anos de fartura, abundância, mas depois nós vamos ter 7 anos de miséria e de escassez, ao ponto das pessoas perderem tudo nos 7 anos de escassez.
E aí o faraó falou, então quem que eu vou colocar para governar o Egito, para que não tenha escassez, então, nos outros 7 anos? E aí ele decide colocar José. E José, com 30 anos de idade, passa a ser governador do Egito. Nos 7 anos de fartura, José construiu celeiros e celeiros e juntou toda comida, alimento, para que pudesse suprir os outros 7 anos. José era o maior do Egito, de escravo a governador. Ele podia ir lá na casa de Potifar e falar, chama esse infeliz aqui, que mandou me prender. E a mulher dele também. Fala, infeliz. Ele não podia se vingar? Mas por que ele não fez isso? Porque era perda de tempo. Era perda de tempo, porque o que passou, o que enfrentou, o que lutou, era para benefício dele. Era com a permissão de Deus. Então ele não perdeu tempo em ficar se vingando de ninguém, não. Agora que ele está por cima da cocada, agora que ele está por cima de tudo, ele podia pisar nos outros. Mas ele aprendeu que ele tinha que ser justo. Ele aprendeu que ele tinha que andar na justiça. E quando vem os 7 anos de miséria, quem vai lá no Egito buscar comida? Os irmãos dele. E ele diz para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou na frente para preparar esse momento para que vocês não morressem de fome. Então aquele sonho que ele tinha contado quando era menino, aconteceu, os irmãos foram se curvar, foram lá se dobrar, depender dele. E ele podia se vingar dos irmãos, mas ele não fez isso. Ele disse, foi Deus que me mandou para cá. Será que você está entendendo que as horas que você ficou no poço, que os momentos que você ficou entre a vida e a morte, os momentos que você se sentiu sozinha, sozinho, ou está se sentindo, será que você está entendendo que as lutas que você está enfrentando, as injustiças, Deus está só te preparando para você subir de nível? Deus está te estruturando para você amanhã ser o que Ele quer que você seja? Será que você está entendendo que é no deserto, é na dificuldade que nascem os heróis? Esse problema crônico que você está enfrentando, esse problema antigo que você está enfrentando, essa área da sua vida que você está gemendo, você vai vencer isso. Não é isso que vai te vencer, não. Não é isso que vai te matar, não. Não é isso que vai te derrotar, não. É só você se apegar a essa palavra, que essa palavra vai se cumprir, essa palavra vai se concretizar. Então, se você pegar a história de José, ele reinou dos 30 anos, ele morreu com 110. Ele gemeu dos 17 anos aos 30. Gemeu quantos anos? 13 anos. Mas quantos anos ele reinou? 80 anos de vitória. Os anos de vitórias infinitamente maiores do que os de luta. Mas, ô bispo, eu já gemi até aqui. Eu já gemi, eu já sofri, eu já padeci. Mas os anos de vitória que virão, meu caro, serão de gozo na alma, de prazer. Você não vai ter um pingo de paz, porque tem gente que diz, eu precisava pelo menos de um pinguinho de paz, um pouco de paz. Deus não dá um pingo de paz, Deus não dá um pouco de paz. Ele vai te dar a paz em todas as áreas. A paz que vem dele. Está escrito em Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Deus só precisa de um pé. Quem tem? Tem? Deus vai esmagar o seu problema,
Deus vai esmagar o diabo, Deus vai esmagar o inferno debaixo dos seus pés. Todos nós aqui que cremos e que estamos dispostos a obedecer a Deus, porque você vê as lutas que José passou, nas lutas, na prisão, na cisterna, nas injustiças, ele tinha paz, porque ele sabia que Deus estava vendo tudo, que Deus estava acompanhando tudo. Sim ou não? Se você é fiel a Deus, você pode estar hoje com a sua vida do avesso. Você pode estar hoje com a sua empresa no fundo do poço, com a sua família no fundo do poço, com a sua vida em todos os âmbitos no fundo do poço. Mas você tem paz porque você sabe que a palavra de Deus não falha.